Que privilégio, né? Que Deus te abençoe ricamente no dia de hoje, não somente você, mas toda a sua casa, e você possa experimentar tanto, mas tanto, dessa graça, desse favor sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. Por isso, ao iniciar aqui esse momento Clínica da Alma, eu quero te abençoar com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém? Bênção demais. Hoje tivemos um probleminha aqui, a questão de comunicação, então hoje eu vou ficar sozinho aqui no programa, mas amanhã aí o pastor vai estar aqui conosco novamente, ok? Então, olha, eu quero assim, com todo o meu coração, que você experimente tanto da graça e do favor do Senhor, e hoje nós temos um tema muito bom, um tema assim que realmente mexe no nosso coração, que é a respeito de muitas vezes situações que nós nos vemos encurralados, mas não abandonados, não é? E é isso que eu quero trabalhar com você, né, nesse momento aqui, porque é um tempo assim tão precioso, não é? Que muitas vezes nós nos sentimos assim completamente, sabe, aprisionados, encurralados, não é? Mas uma coisa que nós temos que ter certeza e a convicção é que o Senhor está nos assistindo, o Senhor está nos vendo e Ele é um Deus presente, não é? Ele sempre é um Deus presente. E o nosso texto hoje é o texto de Atos, capítulo 12, do verso 1 até o verso 4, que fala e retrata justamente o momento que Paulo está aprisionado, não é? E ali nós vemos a experiência de Herodes, e Herodes, Herodes já tinha matado aqui o apóstolo Tiago, e ali então ele tinha colocado Pedro, ali na prisão, e juntamente com 12 seguranças guardando ele, né, protegendo para que ele não saísse dali, além de estar todo acorrentado. É um texto que você conhece, né? Então, na realidade, é um texto assim que ele é muito forte, quando então Pedro está ali na prisão e a igreja começa a entrar então em intercessão, e a igreja começa a orar pela vida de Pedro. E aí, de repente, então Pedro é assistido por uma presença sublime, uma presença ali de um anjo que o desperta, né? Pedro está ali dormindo, ele é despertado, não é? Para que ele então saia daquele lugar onde as algemas então são abertas, aquela prisão estava fortemente ali acorrentada, fechada, é aberta, e então Pedro é liberto. Então todo o capítulo 12, não é, de Atos, ele retrata essa realidade, retrata esse momento ali de uma libertação, não é, maravilhosa, ou seja, de uma forma ordinária, normal, Pedro não teria como sair dali, mas extraordinariamente, sobrenaturalmente, então ele foi retirado daquele lugar. Então nós vemos então a ação, não é, quando a igreja entra em oração, a igreja ora, então tudo pode ser mudado e pode ser transformado. Então a introdução desse texto fala exatamente isso, ou seja, a cidade de Jerusalém, ela estava vivendo um momento ali de uma agitação, né? Ou seja, Herodes já tinha passado aí a espada, né? O fio da espada, né? No apóstolo Tiago, e Pedro então ele foi entregue ali aquela escolta, né? Com 12 seguranças ali, e parecia que a morte era inevitável, ou seja, era um aspecto que deveria naturalmente acontecer, mas veio a intervenção sobrenatural, ou seja, naquele momento a igreja, né, os demais discípulos estavam então ali reunidos em oração, e aí então as coisas são transformadas e mudadas. Então o primeiro ponto que eu quero colocar desse texto, queridos, desse título que nós colocamos aqui nesse tema de encurralados, mas não abandonados, é que Deus vê e assiste as nossas tribulações. Quantas vezes você, e eu também, em determinadas situações da nossa vida, a gente olha e se depara assim, puxa vida, será que Deus não está vendo? Será que Deus não está percebendo o que eu estou passando, o que eu estou sofrendo? E muitas vezes esses questionamentos, eles vêm e dúvidas invadem o nosso coração. E nós somos acometidos por dúvidas. Será que o Senhor perdeu o controle da história? Será que o Senhor não está percebendo o que está acontecendo comigo?
Será que o Senhor não se importa comigo? Será que verdadeiramente eu sou filho de Deus? Então são dúvidas e questionamentos que começam, sabe, vir sobre nós, não é? E se nós dermos vazão a esses pensamentos, né, nós temos percebido lá na clínica, nos atendimentos que nós temos, a quantidade de pessoas que chegam ali, até muitas vezes tem uma pergunta no questionário que nós damos, na ficha de aconselhamento, você é um filho de Deus? Você tem convicção da sua salvação em Cristo Jesus? E muitas pessoas têm dúvidas, escreve lá, não sei. Eu estou passando por tanta situação difícil que eu já nem sei mais se eu sou cristão ou não, se de repente eu tenho convicção da salvação ou não. E isso é importante nós termos esse entendimento, não é? Então aqui nessa situação, Deus assistiu à tribulação de Pedro, não é? Na realidade, nós temos que entender que nesses momentos de vales profundos que nós muitas vezes somos acometidos, noites escuras, muitas vezes frias, inquietantes, né? Onde a nossa alma se agita e muitas vezes entra em níveis de angústia profunda diante de situações que muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Normalmente, não é? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã e a gente então é pego por esses sobressaltos assim de inquietação da nossa alma, não é? Então, nós temos que entender que Deus, Ele é um Deus presente e é um Deus que jamais vai nos abandonar, um Deus que jamais vai nos desamparar, é aquele que é o Deus Emanuel, né? É o Deus presente, o Deus que se importa, não é? É o Deus que conhece o nosso coração e sabe exatamente o que tem passado conosco, não é? E Pedro ali, ele poderia ter, assim, N situações talvez de incredulidade e assim entender, realmente, hoje é o meu fim, hoje acabou, eu não tenho mais volta, não é? Eu vou me encontrar com o Senhor, vou morrer, mas ainda não tinha findado o tempo, né, de Pedro. Ele tinha ainda coisas para serem feitas. Na realidade, o Senhor se importava e se importa não só com ele, mas com todos nós. E ele tem esse desejo, né, de que sejamos usados para a glória dele, para o louvor dele. Ok? Então hoje eu vou ter que cuidar do celular aqui, cuidar aqui do nosso tema, né? Mas em nome de Jesus o Senhor vai suprir aqui toda a graça. Nós sempre procuramos fazer em parceria aqui, né? Então nós temos aqui a participação da nossa querida irmã lá de Currais Novos, a Célia, né? Então ela diz, bom dia, pastores, todos que fazem parte da Rede Super, que é um canal de bênção, amém. Ore pelos meus familiares, em vício no cigarro, do seu esposo, pela sua saúde, não é? Ela paz mundial também, ela pede. Agradeço por mais um dia de participar deste programa para nós também, viu? Célia, sempre que você aí participa para nós é uma alegria muito grande e saber que você está aí acompanhando a programação e a Rede Super, né? E de uma certa forma, esse programa tem sido um instrumento de bênção aí na sua vida. Graças a Deus por isso. DDD 99, olá, graça e paz, eu sou do estado do Maranhão, amém. Peço oração, pois amanhã irei passar por uma cirurgia na vesícula, ok. Estou um pouco nervosa, pois eu tenho uma pressão alta, não é? Mas eu tenho certeza que os médicos, né, estão preparados para isso e principalmente o médico dos médicos, né, vai capacitar aqueles que vão estar ali, né, auxiliando e mesmo o médico responsável por essa cirurgia. Eu tenho convicção que vai sair tudo de acordo com a vontade do Senhor e vai ser uma bênção. Amém? Mas nós vamos orar assim aqui no final do programa. A paz do Senhor, amado irmão, quero pedir oração pela minha família. Estamos aí na escolta de um programa, é isso? A esposa do irmão Gisélio. Ok, irmão Gisélio, Deus abençoe a sua vida, obrigado aí pela sua casa, sua família, de estar conosco. Ok, DDD 71, Salvador, né? Oi, bom dia, me chamo Silvânia e moro em Camaçari e preciso de oração. Ok, Silvânia, vamos orar já, né? Para que Deus possa estar abençoando a sua vida, né? Glória a Deus por isso.
Temos aqui uma outra participação também. Olá, bom dia. Tem alguém que possa me ouvir? Tem. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui o telefone da Paz. Né? O telefone da Paz é um dos ministérios da Igreja Batista da Lagoinha que funciona 24 horas. Você pode ligar a qualquer horário, né? Que vai ter pessoas lá para ouvir você, orar por você, né? Independente horário, na madrugada, à noite, agora, se você precisa ser ouvida. Então, esse telefone é o 3429-9550, né? É o telefone da Paz, tá bom? Em nome de Jesus. Ok, vamos para frente, não é? Vamos seguir. Ok, o primeiro ponto que nós colocamos aqui é que Deus, Ele vê, Ele assiste às nossas tribulações, né? E a segunda coisa é que Deus ouve as nossas orações. Normalmente, nesses momentos, quando nós sentimos assim, sabe, parece que nós estamos encurralados numa situação que de vida ou morte, que era o caso de Pedro aqui, né? É vida ou morte. Então, a gente não sabe, dentro da concepção, no seu coração, na sua mente, assim, eu vou morrer, pronto, não é? Então, o sobrenatural, ele chega nesses momentos que o natural, ou seja, as forças, o ordinário, no sentido de aquilo que está às mãos para ser feito, acabou, não tem mais nenhuma possibilidade. Aí, então, existe o lugar do sobrenatural, do extraordinário. É quando, então, Deus entra com a sua intervenção. Muitas vezes nós chamamos do milagre, né? Então veio o momento do milagre, é aquela situação que eu não tenho mais forças, não tenho mais alternativas, ou seja, acabou, não é? Simplesmente agora é a morte ou o fim. Então aí entra essa ação sobrenatural do Senhor. Mas uma coisa importante aqui que nós temos que refletir, queridos, é o seguinte: existia uma igreja que dava cobertura para Pedro. Ou seja, existiam os outros discípulos e a igreja já estava, não é, formada no sentido se reunindo nas casas e orando, e em oração aqui por ele. Não é? Então, como que a oração faz toda a diferença. Como que a intercessão, ou seja, o povo de Deus, ele, sabe, entrou como intercessor nessa guerra, né, contra Herodes. E Herodes se achava o todo-poderoso e ele estava vivendo um auge da sua, autoridade, do seu poder, não é? Ele exercia isso com autoridade tremenda, não é? E nós vamos ver aqui no final o que aconteceu. Então, ele se achava, então, o Todo-Poderoso, mas a gente sabe que existe o Todo-Poderoso, né? Ele se sentia poderoso. E então, já tinha determinado, né, que Pedro ia ser morto, não é? E com isso ele achava que, ou seja, a igreja, os cristãos, né, iam parar de trazer incômodo, estorvo, entre aspas, não é? Então, só que aí, queridos, entrou a intervenção soberana de Deus. Imagina o homem acorrentado dentro da prisão e ainda tendo 12 seguranças para impedi-lo de que ele saísse dali. E Deus mostrou quem é o Todo-Poderoso. Deus mostrou quem é aquele que tem o poder, não é, sobre o tempo, poder sobre a vida das pessoas. Não existe cadeia que possa manter você aprisionado. Não existe cativeiro que possa resistir à ação sobrenatural do Senhor e o poder de Deus. Não existe. Então, essa foi uma das maiores demonstrações de que, ou seja, eu não posso entrar dentro da cadeia e arrancar a pessoa de lá, mas eu posso orar a um Deus que tem todo o poder, que pode enviar, então, um anjo dele, né, para retirar, então, o seu servo que ali está e demonstrar, então, que verdadeiramente ele é poderoso e todo-poderoso, ou seja, todo o poder o Senhor tem, ok? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.